in close, ladies. I'm gonna tell you a little story. I went down to my garden to pick rosemary in the snow. I went down to my garden to pick rosemary in the snow. I went down to my garden dressed in a paper suit. Boa noite, pessoal. E aí, Luiz? Tudo bem? Tá pronto? Tudo jóia, Tudo certo? Posicionado? Uhum. Hoje nós vamos falar de distorção. Distorção? Sim? Mas só se for a distorção harmônica. Harmônica? É. E Pode total. ser. Pessoal, a gente está pensando em fazer uma série aqui de programas falando da especificação em áudio, que é uma coisa bem polêmica, né? E você comparar dois equipamentos, você vê a especificação. E, então tem vários, vamos dizer, parâmetros de especificação de áudio que são polêmicos, né? E nós vamos bater um papinho sobre esses. Nós vamos começar hoje pela distorção harmônica. Distorção Total. harmônica, o Luiz que é a total, vamos na total. Mais zero. Mais o ruído. Mais o ruído, quer dizer, né? Então, quando você vai a um show, que você está ouvindo um show, você ouve aquele som, você fala, pô, esse troço está distorcido. Essa é a distorção, quer dizer, o som não está fiel como deveria ser, ou como você acha que deveria ser. A coisa é bem complexa quando a gente fala do ouvido da gente para dizer que está distorcido. E essa distorção pode ter vários aspectos. Hoje nós vamos falar da distorção harmônica, ok? Eu estou aqui com alguns CDs e DVDs que eu quero lembrar para vocês que o pessoal que vem aqui e faz conosco aqui uma apresentação para vocês, nós entrevistamos, no Papo Musical, alguns deixaram CDs e DVDs aqui. Quem tiver interessado, vou pedir até para focar aqui, por favor, aqui no DVD, está aqui, isso, chega perto, por favor, isso, obrigado. Esse aqui é do Salomão de Pádua, está aqui, quem quiser, está aqui com a Rox, quem quiser é só pedir para nós, ok? E temos aqui mais um aqui, ó, José Cabreira, bacana, gente, esse CD também está maravilhoso, quem quiser ouvir alguma coisa, veja o Papo Musical com o José Cabreira. Estamos aqui, tem mais um, Salomão de Pádua, outro CD do Salomão de Pádua, sensacional, gente. Esse aqui tem uma música chamada Fascínio, que é uma maravilha. Nós temos aqui um outro CD, Cássia Portugal, aqui ó, bacaninha. Quem quiser esses CDs, liga para mim ou para a Ilvana. Temos também DVD, olha aqui ó, DVD da Cássia Portugal, tá uma beleza esse DVD. Cássia dá um show aqui maravilhoso, em vez de você ficar assistindo novela, essas coisas, vamos assistir um DVD da Cássia. E aqui tem também um DVD do Cabreira, maravilhoso. Laura Lobo cantando, Cabreira no piano. Tá maravilhoso isso aqui, ok, gente? E lembrar uma coisa, aí tem gente que fala assim, mas esse negócio de CD, de DVD, isso já passou, eu assisto pela internet. Não passou não, gente, porque a primeira coisa que você tem que botar na cabeça é que você, comprando um CD ou se interessando por um CD, um DVD do artista, você está apoiando ele. Ok? Isso é que é o mais importante, tá? Muito bem, então dito isto, vamos começar a conversa, Luiz? Vamos. Vamos para a parte de especificação, né? Que é o que a gente veio falar. A gente veio falar. Parte de engenharia, né? Por isso que eu tô aqui. Quando é uma live com música, aí ninguém me convida, porque eu não tenho capacidade nenhuma para Mas um dia nós vamos te convidar para você cantar, né? Não vai dar certo. Você não está escondendo o jogo, não? Não vai dar certo. Então, quando for engenharia, você me chama. A gente nunca sabe, né, pessoal? Assim, às vezes a gente está descobrindo aqui, não é que a gente está descobrindo talentos, não, mas os talentos já estão aqui. Nós é que estamos descobrindo eles, os talentos. Mas quem sabe o Luiz, né? Eu não sei se ele canta, toca alguma coisa. Né? Campainha, tá talvez. Hã? Campainha eu toco. Campainha. No máximo. Então, pessoal, vamos falar, vamos botar aqui um slide para vocês. Nós vamos falar, nessa série, nós estamos chamando de especificações em áudio, né? Então, a primeira especificação em áudio é a distorção harmônica. O que vem a ser distorção harmônica? O que é isso? Então, o pessoal que vem aqui no Papo Musical, musicistas, compositores, eles sabem bem o que é harmonia, né?
o sentido da harmonia. Aqui no sentido de engenharia, a distorção harmônica é a harmônica, vamos dizer, do dobro da frequência, né? Como se toca um dó no piano, o próximo dó no piano, a frequência dele é exatamente o dobro do dó anterior. E assim todas as notas são no piano. Então a distorção harmônica que se fala na engenharia são as distorções produzidas pelo surgimento de componentes de frequência. Então, por exemplo, você entra com uma determinada frequência, digamos, 1 kHz num amplificador, se for o equipamento que está sob teste, 1 kHz, essa frequência entra no amplificador e sai do outro lado, né? Certo? O amplificador, numa mesa de mixagem, qualquer equipamento de áudio. Então ele entra e sai. Quando ele sai, ele pode introduzir essa distorção. Então você põe 1 kHz, uma senoide bonitinha, redondinha, sem nenhuma outra interferência. Quando sai do outro lado, pode haver interferências indesejadas. E qual é a interferência que nós estamos falando? A distorção harmônica. Então, se eu ponho 1 kHz, pode sair do outro lado uma componente de 2 kHz, uma de 3, uma de 4, uma de 5, uma de 6 e assim por diante. Essas componentes, a gente quer que elas sejam zero, né, para não ter nenhuma distorção harmônica, porque elas vão se somar ao sinal original. Então, o teste é feito colocando uma senoide pura e medindo as outras harmônicas dela que aparecem lá, né? Então, está ali, ó, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes a frequência. Essa distorção harmônica é chamada de, vem do inglês, né, THD, Total Harmonic Distortion. E tem 2 tipos. Tem a Total Harmonic Distortion mais noise, que é ruído. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Mas, enfim, então, basicamente, o conceito é esse. É desejado que ela seja zero e ela é medida pela soma dos harmônicos que estão dentro da faixa. Isso também é aplicado em outros tipos de eletrônica, né? Não só em áudio. O áudio tem a faixa de 20 a 20 kHz, né? Então, os harmônicos estarão dentro da faixa. Então, é uma curiosidade aqui já, né, Luiz? Falar aqui para o pessoal, que é assim, como eu estou medindo o harmônico, então se eu botar uma frequência alta para medir o harmônico, digamos que eu bote 11 kHz, vou fazer um teste de harmônico, bota 11 kHz no amplificador, beleza, você vai ouvir 11 kHz. Mas o primeiro harmônico dele é em 22 kHz. Ninguém vai ouvir. Às vezes o amplificador não funciona até 22, né? Realmente. Então esse teste não presta. Não tem um critério nem de usabilidade, nem... Não vai resolver nada esse teste, né? Além de você não conseguir calcular, você pode estar fora do range de operação do equipamento. Então, exatamente, né? Então, não serve. Por isso que normalmente o teste é feito com 1 kHz, né? Que você pode ver. Então, se você fizer com 1 kHz, igual o Luiz está falando, pode aparecer os harmônicos de 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 20, né? Um monte de harmônico. Se você fizer um teste com 5 kHz, então só pode aparecer o quê? O de 10, 15, 20. 3 harmônicos. Então, 5 kHz para fazer um teste já é alto, né? Então, 4 kHz, 3 kHz. Mas o padrão, quando se fala, é 1 kHz. Mas aí eu queria lembrar uma coisa, Luiz. Esse negócio de especificação, foi por isso que a gente escolheu esse tema para hoje, é muito complicado, às vezes quase impossível, de você comparar 2 equipamentos assim, olhando a especificação. Por quê, né? Primeiro que, quando você puxa as informações técnicas que você tem na internet dos equipamentos, primeiro cada fabricante apresenta o que ele escreve do teste, nesse caso aí do THD, ele escreve de uma maneira, com uma nomenclatura. Praticamente é impossível você comparar uma nomenclatura com a outra, porque uma marca mostra de um jeito, a outra marca não existe uma padronização. E além disso, você não sabe como ele executou o teste. Em quais parâmetros, entendeu? Então, o certo seria o fabricante ele dar a condição do teste e falar qual foi o resultado, né? Mas isso aí tornaria assim a especificação técnica, que já é muito técnica, né? Uma pessoa leiga mal consegue ler, ficaria quase uma amostra assim de como se diz, uma tese, né?
de doutorado, assim, o cara teria que explicar como é que foi feito o teste e tal. Isso é muito difícil, assim, não tem uma padronização para o teste de áudio, como que você faz, e a gente vai dar exemplos aí para mostrar que é muito difícil você comparar. Quando você pega o datasheet do equipamento, você vê, assim, o THD aparece em porcentagem, né? Então você pode falar assim, é menor do que 1%, e o outro é maior do que 0,5%, menor que 0,5%. Então você não sabe se esse 1% dele vale mais ou menos que o meio, né? Ou que o 5%. Então, assim, o jeito que o teste é feito quase impossibilita a comparação e a apresentação do resultado, né? Isso aí que o Luiz está falando é justamente o mote que a gente teve para fazer essa série aqui, para discutir isso aí. Então, antes de aprofundar nisso que ele falou, vou mostrar mais um slide com a definição de distorção harmônica, vamos dizer, a definição propriamente dita. Como é que é o número da distorção harmônica? Como é que é medido? É a soma da potência dos harmônicos, né? Então você entra com, digamos, com 1 kHz na saída do amplificador ou do equipamento qualquer. Você tira esse 1 kHz e mede toda a potência desses harmônicos que apareceram, mais o ruído, né? Porque o ruído está lá, então é um teste fácil de fazer, né? Então aquele THD é um teste que antigamente, hoje é mais fácil, mas antigamente era meio difícil de você tirar o ruído para fazer a medida. Então o pessoal às vezes usava o THD mais ruído, né? Hoje está mais fácil, mas ficou mais padrão o teste, a informação do teste ser THD mais ruído dividido pela potência da fundamental. O que é fundamental? É a frequência que você botou lá, 1 kHz. Então você mede lá 1 kHz, qual é a potência que você está entrando ali, mede na saída e divide. Uma coisa interessante lembrar que é o seguinte, já começa a confusão, viu, Luiz? Nesse ponto que o Luiz está falando. Como é que o cara mediu? Às vezes ele não fala, ele diz simplesmente distorção harmônica menor do que 1%. Não fala como mediu. Então, se você diz que se você mede a THD e depois mede a THD mais ruído, é claro que a THD mais ruído vai dar maior. Porque somou o ruído, né? Você está dividindo duas coisas, uma coisa maior pela mesma coisa, pela potência da fundamental. Então, alguns fabricantes põem só THD. A minha distorção harmônica é 1%. Não põe o ruído. Aí o outro é THD mais ruído. Então, provavelmente vai dar maior. Então, tem uns fabricantes para não mostrar esse número maior. Por quê? Quanto menor a distorção, melhor é o equipamento, né? Então, ele usa o THD, mas não é muito comum. Às vezes ele nem explica, ele diz distorção harmônica, não fala se é com ruído ou sem ruído. Piorou a situação, você fica sem saber, né, Luiz? Acontece. Então essa é a fórmula que a gente mostrou aí, né, da distorção harmônica, bem simples, basicamente é isso. E como é que mede ela? É através tem várias maneiras, mas já existe equipamento, analisador de espectro, que já tem inclusive nele a função de medir a distorção harmônica. Rapidinho você aperta duas teclas ali e você mede. Mas então, vamos lá, vamos comentar mais algumas coisinhas sobre essa questão. Uma coisa que eu queria lembrar, então, a gente estava falando da frequência, né, de 1 kHz, é a mais usada, né, porque tem bastante harmônico para você medir. Então, isso é um aspecto. Então, na hora que ele especifica distorção harmônica, ele tem que dizer, se for THD, ele tem que dizer quantos harmônicos ele está medindo, quantos ele está somando. Ou então dizer a faixa de frequência. É de 20 a 20 kHz, medir os harmônicos ali dentro. Então, às vezes, os fabricantes ou não dão informação ou é diferente. Então, o que ele tem que dizer? Mais. Que muda a medida, né, Luiz? Muda. Por exemplo... o sinal que está entrando... o nível do sinal. O nível de sinal que está entrando, o ganho do equipamento, se está tendo algum ganho no meio do caminho. Mas a gente vai ver que tem... Dependendo do datasheet, ele apresenta o que ele quer, ou ele tem uma metodologia diferente. Isso aqui é o negócio. Muitos deles, eles colocam o teste, em vez de falar o sinal que está entrando, ele fala o sinal saindo. Para um sinal saindo de tantos dBs abaixo do máximo, ou na potência máxima do equipamento. Então, assim, é bem complicado de
não tem uma padronização. Então você pode pegar 2 equipamentos, ver a especificação e só pelo THD que aparece ali no datasheet, você vai ficar na dúvida, assim, pô, qual que é o equipamento melhor? Por que esse fabricante fez desse jeito, não fez do outro e tal? Então, assim, aquela assim, quando a gente analisa um equipamento, a gente analisa todas as especificações. Então a gente acaba descobrindo, o cara está com THD muito baixo, mas os outros parâmetros que a gente vai ver nas próximas lives não são tão bons, que às vezes ele não consegue faixa dinâmica, sei lá, tem um monte de outros parâmetros, né? Potência de entrada, potência de saída, então assim, tem muita coisa. Então assim, a gente vai vendo que às vezes o THD deixa ele um pouquinho de lado, leva ele em consideração quando você acha que é mais importante. A gente tem que fazer esse filtro, né? Não é 0 ou 1, né? No caso do amplificador, por exemplo, né, que a gente quer a distorção harmônica menor possível. No caso do amplificador, né, a pior condição é quando o amplificador está fornecendo a potência máxima. Então, um amplificador de 100 watts. Então, quando ele dá a informação da distorção harmônica, se ele fala qual condição que ele está medindo, eu estou medindo com o amplificador fornecendo 100 watts. É muito pior a situação se o amplificador estiver fornecendo 10 watts, que ele está tranquilo, está operando folgado, né? Lembrar então, que isso a distorção harmônica é uma condição dos componentes ali eletrônicos que o cara botou no equipamento, né? É intrínseco, é a parte física, né? O cara bota um capacitor, um filtro, alguma coisa eletrônica no circuito lá da placa do equipamento. Ele bota um componente de mais alta qualidade, ele vai aguentar, o range de operação é melhor e tal, então você vai gerar menos harmônico e menores potências de acordo com as características dos componentes lá dentro, né? Porque assim, o ideal era fazer um filtro, você cortasse as frequências e não gerasse harmônico nenhum, ou um amplificador, né? Mas o componente ali de hardware, um amplificador operacional, na hora que ele está funcionando, ele vai gerar tanto os harmônicos quanto os ruídos, fora algum erro de instalação, né, que pode gerar aquele RAM, que aí já complica ainda mais, né? Por isso que a distorção harmônica mais ruído é uma medida bastante interessante, porque você pega tudo que é porcaria que está saindo e divide pela fundamental. Então ele acaba sendo uma medida, né? E incorpora tudo quanto é esse ramo que você falou, né? É mais efetivo, né? Dá uma ideia boa do comportamento do equipamento. Outro fator que influencia é qual é o nível do sinal de entrada no equipamento. Se você bota um nível bem folgado no meio da faixa que o equipamento aceita, a distorção provavelmente é menor. Quando você começa a subir e botar no limite, bota um sinal alto, assim, quase no máximo que o equipamento suporta, ele já fica, né? Aliás, é uma das maneiras da gente ajustar um mixer, né? Quando vai fazer antes de um show, até para ajustar, você fazer esse teste, vai subindo o ganho até saturar o sinal de entrada. Então, quando satura, ele gera um monte de harmônico, fica uma porcaria. Então, você tem que garantir que ele vai estar dentro dessa faixa com uma folga para não gerar harmônico. Então, se você fizer um ajuste errado na mesa de mixagem, ela vai gerar harmônico. E nem sempre é muito fácil de identificar isso com o ouvido. A gente sabe que está ruim, mas não sabe direito o que é, porque tem tanta coisa numa apresentação. Então, essa é a questão. Bom, mas e aí? O que a gente pode mostrar mais aí, Luiz? Você tem alguma ideia de... Eu tenho uma ideia. A gente abrir uns datasheets de alguns equipamentos ou a especificação técnica. Você podia acessar aí a loja da ROX, né? Para quem não conhece, a loja da ROX apresenta os equipamentos de áudio profissional para compra, né? E é uma referência para os nossos integradores e nossos clientes. Então... Luiz, antes de mostrar a loja, nós vamos mostrar aqui a loja, mas antes de mostrar a loja, eu quero mostrar o paper que nos motivou a fazer isso, que é um paper escrito pela Rain há 19 anos atrás. Esse paper, deixa eu botar aqui direitinho, só um minuto. Quer mostrar a página inteira? Página inteira. Onde é que está aqui? Aí.
Tela cheia. Eu quero só mostrar para vocês aí que esse é o paper. A Raine, ela produzia essas notas técnicas, né? Raine Note. Isso aqui é Audio Specifications. E ela fala de várias especificações de áudio, começando pelo THD, tá vendo? Tá aqui, ó, THD mais ruído. Então é muito interessante esse paper. Não sei nem se ele está mais na página da Raine, ou se está, se ele está assim em PDF, porque essa aqui é a versão antiga. Quem quiser esse paper, passa um e-mail para mim, para o Luiz, para a Ilvana, aí a gente manda para vocês aí, porque eu não sei também se está na nossa loja. Se não tiver, acho que eu vou botar depois. Mas é bastante interessante, ele fala de várias coisas, nós vamos falar de algumas aqui nessa série, tá? Ok? É isso que eu queria mostrar. E agora eu vou mostrar para aqui a loja. Se você for na loja da Rox, vai ter Tá aqui a loja. os amplificadores aí. Então tá aqui a loja da Rox, né, Luiz? O que você quer mostrar? Vamos olhar os amplificadores, que é o componente que o THD mais, assim, fica mais em evidência na especificação. Cada componente tem um item que você leva mais em consideração. Pode abrir esse da Ashley, esse primeiro aí da Ashley, esse aí. Então, aqui eu selecionei amplificadores de áudio, tá, gente? Vamos aqui nesse primeiro. O TM 335, 110. 110 é os 110 volts, né? Tá. Aí abrindo aqui, abriu ele. Tá aqui o precinho. Tá, procura aí na especificação qual que é o THD dele. Vamos aqui na especificação. Como que ele escreveu. O interessante é como foi Tá aqui, ó. Distorção THD. Menor que 5%. A 35 watts com uma senoide aí de 1 kHz. Então você vê que esse Azinho aqui, que chama de A comercial, né? Em geral a gente usa isso em engenharia para dizer nas seguintes condições, né? Então ele é menor que 5%, é até uma distorção alta, mas olha, o amplificador é um amplificador de baixo custo. E no caso aí você vai perceber que ele está no máximo. Ele está no máximo, ele é um amplificador de 35 watts aqui, gente, ó. Então, ele fez o teste para o datasheet, ele colocou o amplificador na potência máxima com 1 kHz. Aí deu uma distorção de 5%. Talvez se botar, em vez de 35 watts, botar 20, talvez dá um pouco menos. Mas assim, ele deu a informação que, digamos que seja o pior dos casos. Agora vamos ver um outro amplificador. Pode ser esse da Extron. Esse aqui? Isso. Também é um equipamento aí. Esse aqui é de 60 watts, né? E o THD dele? Vamos ver aqui o THD. Tem até um errinho aqui, depois a gente precisa... Não, THD... Não, tá errado aqui, THD. Né? Mas qual que é o valor que ele bota? 0,1. Operando logo abaixo da região de clipping. Então... Essa é a condição que ele botou. Isso aí seria próximo dos 60 watts, né? Então você vê que a diferença aqui da distorção dele, né? Mas não é... Aqui tem um erro, é THD, né? Mas assim, esse será corrigido. Mas ele não... Parece que não é o THD mais ruído, né? Então já seria um número um pouco menor. A gente fica sem ideia de saber. Mas aqui é 0,1%, bem menor do que o outro. A 1 kHz... Não indica que é com ruído ou não. Não indica. Questão. Mas ele fala que é operando logo abaixo da região de clipping, ou seja, praticamente também na potência máxima dele, né? De 60 Agora watts. É engraçado, a Ashley que a gente mostrou o primeiro amplificador, a gente pode mostrar outro amplificador dela, de outra linha, ela já faz a apresentação do resultado de uma maneira diferente. Vamos abrir um... Qual, Luiz? Pode ser o SRA aí. Esse aqui? Isso. Esse aqui já é um outro 2 canais de 75 watts. 2 canais de 75 watts a 4 ohms. Está vendo o Azinho na condição de 4 ohms? Olha o THD dele, como é que ele apresenta. Opa, você abriu uma foto. Abri a foto. THD. Está aqui, distorção. 0,5%.
a 8 ohms, né? Em 8 ohms. E 10 dB abaixo da potência máxima. Então, 10 dB abaixo da potência máxima. Um pouco desse THD tá mais baixo do que o do outro equipamento, é que a condição que ela está apresentando é mais favorável para o teste, vamos dizer. Então ele é 75 watts. Você pega aí 10 dB abaixo, é bem menos do que a metade, né? 10 dB vai ficar lá embaixo, né? Então é uma condição bem favorável mesmo. Então a gente fica sem saber, será que se eu botar esse amplificador na potência máxima, quanto é que será que essa vai dar essa distorção? É por isso que a gente não pode confiar só no... E tem aqui os datasheets, viu, gente? Vocês abrem aqui... Do datasheet, os valores. Essa descrição foi do datasheet, mas quem tirando quiser... algum erro de digitação, né? Mas assim, por isso que a gente não pode, Fábio, é pegar um equipamento... seria a mesma coisa que comprar um carro pelo consumo de combustível se ele não falar em qual condição, né? Uma vez fizeram um teste aí, encheram um tanque de um carro popular, foi e voltou até São Paulo. Falou, 1.000 quilômetros, né? Aí você vai ver as condições do teste lá para o carro fazer 1.000 quilômetros, ele foi a 60 por hora, com vento a favor, né? Pensei que você ia falar que ele foi em cima de uma carreta. Pode ser. Aí ele botou gastou 10 km por hora, isso em cima da carreta, né, parado. Então, assim, o jeito que o teste é apresentado, alguns fabricantes mostram, porque é o jeito deles mostrarem, outros, até por causa do... Sim, a gente não sabe se é vontade de aparecer melhor do que é, ou pior, e tal. Parece que a Ivana está fazendo uma pergunta ali. Pode falar. Ela está sinalizando para nós que uma pessoa está perguntando qual é o assunto. O assunto hoje é distorção harmônica de equipamentos de áudio. E a distorção harmônica é um dos parâmetros que a gente usa para saber se o equipamento é bom ou não é. Nós vamos fazer uma série falando de medições em áudio. Né, especificações em áudio. Então, você quando vai comprar um equipamento, você quer saber qual é a potência dele, você quer saber qual é a distorção máxima que ele oferece, e uma série de outros parâmetros. Nós vamos falar um pouquinho desses parâmetros fazendo uma série. Hoje é o primeiro da série, nós estamos falando de distorção harmônica, THD, né? Total Harmonic Distortion, mais N, mais ruído. Então, é o assunto de hoje, por isso que a gente... para quem entrou agora, né, a gente definiu no início. A pergunta foi do senhor Bruno. Ok, Bruno? Então, eu espero ter respondido aí. Qualquer coisa, estamos aí. Pode mandar a pergunta aí. Essa é o assunto de hoje, né, Luiz? Aí nós mostramos também, acho que ele entrou nessa hora que a gente estava mostrando os exemplos práticos no site, da própria ROX. Bruno, se você não conhece ainda, loja.rox.com.br. Tem lá, nós temos uma loja virtual com vários equipamentos, e a gente estava mostrando, o Luiz mostrou 3 exemplos aí de THD. Então, repetindo, né, já que o Bruno entrou agora, às vezes algumas pessoas entram, já começou, por que nos motivou a fazer isso? É que essas especificações de áudio, elas não são assim, não existe um padrão para você dizer, tem que especificar assim. Cada um especifica do jeito que quiser, né? Apesar de existirem normas de como é que se mede. Então, se o cara falar assim, eu medi a distorção harmônica segundo a norma IEC, número tal, bom, aí já melhorou bastante, porque se ele está dizendo como é que ele mediu, tem uma norma, facilitou bastante para quem é técnico, né, entender. Mas a experiência na área leva a gente a ter um pouquinho de senso, né? Porque as especificações não são iguais. Quer dizer, ele especifica e a condição de teste não é a mesma. Você pega dois fabricantes ou 2 produtos, às vezes do mesmo fabricante, ele dá aquela especificação de distorção harmônica em condições diferentes, né, Luiz? Aí não... Assim, aí é o nosso trabalho... o que a gente está fazendo é tentar auxiliar, né? Você tem uma dúvida, quer especificar um amplificador, não sabe qual colocar, esse aqui vai resolver, não vai, então não é só esse parâmetro que a gente tem que analisar, né? Tem que ver uma série de outras condições, mas a cada parâmetro que você vai entendendo que tem ali na especificação,
o conjunto desses parâmetros vai te dar um diagnóstico se aquele equipamento é um equipamento mais profissional, é um equipamento mais doméstico. Então, assim, você vai saber onde aplicar o equipamento e também pela experiência, né? Então, a gente, como instala muitos equipamentos, então a gente... uma coisa é o que está no datasheet, outra coisa é na hora lá do físico mesmo, da instalação. Então, às vezes, a gente vê, cara, esse equipamento aqui foi muito bem projetado e deu muito certo nesse tipo de instalação. Aí, tipo assim, um microfone, um amplificador, isso vale para tudo, né? Então, assim, a gente tem a especificação e tem também o nosso trabalho, né? O nosso dia a dia vai refinando cada vez mais. Então, ó, esse microfone e tal, não bota naquele tipo de situação porque ele vai dar ruído. Então, assim, a gente vai... A nossa ideia é passar essa informação técnica, assim, um pouco mais mastigada, para que vocês também possam correr com as próprias pernas, né? Então... O Luiz puxou um assunto aí interessante. A maioria das respostas que a gente dá para as perguntas que fazem com relação a áudio depende. Então, por exemplo, qual é... Qual o melhor microfone? Qual é o melhor microfone? Depende. Né? Qual é a distorção harmônica máxima legal para o amplificador? Depende. Então, por exemplo, você vai usar o amplificador para quê, né? Qual é a potência do amplificador? Então, se você vai usar o amplificador para sonorizar, né, uma festa, está todo mundo ali comendo churrasco, né, enfim, se divertindo ali, com a música é mais um apoio do que qualquer coisa, distorção harmônica de 5% está excelente, né? Tá certo? Então, claro que um amplificador com a distorção harmônica de 1% deve custar mais. O de 0,1 deve custar mais ainda. O de 0,01 custa mais ainda, claro. Agora, se você vai sonorizar um teatro, onde vai ter uma apresentação de música clássica, né, ou música né, brasileira, né, com instrumentos, música que tem uma variação muito grande, de um som baixinho, depois um mais alto. Então, aí você já vai precisar de um sistema, não só amplificador, a mesa de mixagem, tudo, com a distorção harmônica pequena, porque qualquer coisa vai ser percebida, né, pela plateia ali, né, qualquer coisa que piorar ali do som, né. Você está num sistema que é só para dar um PA, um aviso de uma recepção, você está mais preocupado com a voz ali, né? Então você não precisa preocupar tanto com uma distorção harmônica acima de... Você vai filtrar mesmo o sinal, né? Então, assim, uma pessoa não vai falar... A voz da pessoa ali está no máximo a 3K, né? Então você ainda vai filtrar, então a distorção harmônica que tiver para frente, você quase elimina, vamos dizer. Então, assim, dependendo do uso, você consegue fazer um projeto adequado com equipamento, com maior ou menor distorção harmônica, vai depender do uso, né? Então, assim, acaba sendo que a gente não responde nada. A gente sempre depende, vamos fazer um projeto, porque cada caso é um caso, né? Não tem como a gente ficar atrelado assim, usa esse aqui que dá sempre certo, porque a vida não é assim, né? Cada instalação é de um jeito, cada uso da instalação vai ser de um jeito. Então, a gente adapta o sistema e tira o melhor de cada equipamento de acordo com as possibilidades, né? Tem mais um aspecto que você está falando aí, eu lembrei, é que assim, os equipamentos hoje praticamente todos são digitais, né? Então você usa um processador ou uma mesa que é digital, então uma mesa digital ela tem um limite, que não adianta, ela não consegue reduzir a distorção harmônica a partir de um certo limite, por ser digital, mas claro que esse limite é alto. E depende muito da taxa de amostragem, então tem uma série de coisas que envolvem a tecnologia desse equipamento, do processador, da mesa, que vão influenciar. Então, num sistema de alta qualidade, todo o sistema tem que ter uma distorção harmônica baixa. Por quê? Na cadeia, né, de alimentação do sistema, microfone, mixer, processador, amplificador, caixa acústica, todo mundo tem que ter a distorção harmônica, vamos dizer assim, de preferência equivalente, porque a distorção harmônica do sistema vai ser igual à pior delas. Então, não adianta você ter um super processador e botar um amplificador ruim, porque não adianta nada. Quando entrar no amplificador, ele vai distorcer, então não adianta. Tem que saber medir, né? Onde você bota, não adianta ter o sistema ser o melhor amplificador com uma mesa de som ruim.
Tudo tem que estar no mesmo nível ali para você tirar o melhor de tudo, né? Se você está usando um microfone de qualidade boa, usa uma mesa boa, um amplificador bom. Agora você quer um nível excelente, o microfone tem que ser excelente, o processador, a mesa tem que ser excelente, e o amplificador e o sonofletor, tudo tem que estar no mesmo nível, né? Quando você bota tudo numa cadeia, o pior vai ser o seu sistema. A pior especificação vai ser a especificação do seu sistema, porque vai nivelar por baixo, né? Então você tem que tomar cuidado aí de não gastar onde não precisa. Hoje, assim, os equipamentos, pode-se dizer que a tecnologia de hoje, né, os equipamentos, os amplificadores, por exemplo, que a gente falou de amplificador, né, é bem aceitável, né? Difícil você achar uma coisa muito ruim que prejudica muito, né? Já está bem avançado a tecnologia e o custo desses equipamentos já não é nada de outro mundo. Se você não for, como o Luiz falou, para aquela faixa mais exigente, né? Porque além disso, dessa qualidade do processamento mesmo do sinal dentro do amplificador, tem outras coisas, né, do amplificador, né? Configuração e outras coisas que os equipamentos, proteção, né? Então, tem outras coisas que influenciam no custo dele. Mas então, é isso, né, Luiz? Então, acho que demos o nosso recado. Eu acho que quase tem mais. É um pouquinho técnico demais, né? Mas quem tiver alguma dúvida, ficou curioso ou quer sugerir um tema aí, pô, eu sempre vejo aqui o ganho, o que quer dizer esse ganho no equipamento. Vamos alimentar nossas lives aí com alguma dúvida que vocês tenham. Cara, me explica aí como é que seleciona um microfone. Tem aquela questão super interessante de sensibilidade de alto-falante e amplificador e potência, né? É sempre um jogo ali que você tem que saber usar bem, porque às vezes você encarece demais o sistema por causa do amplificador errado, podia ter economizado no amplificador com sonofletor. Então, assim, tem muita coisa técnica que a gente pode abordar para vocês e vocês vão ficar mais afiados aí na parte técnica, né? É isso aí, o Luiz lembrou bem. Então, se vocês tiverem sugestão para essa série, né? Está na moda esse negócio de série, né? Então, essa série aqui de especificações de áudio, né, podem sugerir, mandar para nós aí a sugestão, a gente vai. Mas a nossa ideia é seguir aquele Rainy Notes, né, que ele já relacionou ali os parâmetros principais de especificação. A gente nem vai falar de todos, talvez, dos mais importantes. Tem alguns que nem aparecem em datasheet, né? Se você pegar aqueles Rainy Notes... Você pega... tem datasheet que você pega de equipamento que não fala qual é a distorção harmônica, simplesmente não fala nada, né? Então, isso ok, gente? Bom, então, agradecer a audiência aí de vocês que participaram, lembrando que fica de olho nas lives, porque de vez em quando a gente dá uma surpresa, né? Lives, a gente sempre, às vezes, aparece com essa surpresa de um brinde, né? De um CD, um DVD, também nessas lives para quem está participando. Falou sempre às vezes. Sempre às vezes. Porque é uma coisa assim, filosófica, entendeu? É sempre, mas é às vezes. Sempre a gente quer dar, mas às vezes a gente dá. Sempre quer, mas nem sempre é possível. Bacana, pessoal. Então, muito obrigado. Valeu, gente. Valeu aí por hoje. Até a próxima terça-feira. Fica de olho aí.